vou abordar nessa palestra esses tópicos, tá? O planejamento pré-operatório, o uso de instrumentos na cirurgia robótica, o posicionamento do paciente de trocáteres e o passo a passo da cirurgia em si. Com relação ao planejamento pré-operatório, né, é muito importante a gente prestar atenção nos exames de imagem e ter exames de imagem de qualidade. A gente sabe que esse tipo de imagem da tomografia ou da ressonância nos dá muito pouca informação com relação ao que a gente consegue, né, do exame. O ideal sempre é a gente ter tomografias com contraste ou ressonância, um exame recente que mostre onde a gente consiga saber bem a localização e tamanho dos vasos e localização do tumor e em relação com as estruturas adjacentes, né? Então, hoje em dia, facilmente a gente consegue utilizar o exame de ressonância ou tomografia para fazer reconstruções, ou isso feito por um radiologista experiente, ou o próprio cirurgião consegue dominar com vários softwares hoje em dia o planejamento e esse tipo de imagem no pré-operatório. Outra questão no pré-operatório é prever complicações, enfim, prever dificuldades da cirurgia. Para isso, os scores de nefrometria são interessantes. E outra coisa importante que não estão incluídas nos scores de nefrometria e uma coisa que dificulta muito algumas cirurgias, é os pacientes que têm essa gordura tóxica, né? Homens, obesos, tabagistas e com diabetes são os fatores de risco. E isso realmente, algumas cirurgias que a gente vê que é quase impeditivo realizar por laparoscopia, robótica, essa questão da gordura realmente faz grande diferença. Existe esse artigo interessante da Clínica Mayo sobre que é um score de probabilidade dessa gordura tóxica, né, que leva em consideração a espessura da gordura perinéfrica e a quantidade eles chamam de stranding, seria o aspecto na tomografia de gordura espessada. Isso tem relação com a dificuldade na cirurgia. Com relação ao planejamento pré-operatório, então, era isso. O que a gente usa de instrumentos na robótica da nefrectomia parcial? Em geral, o padrão são utilizar 5 pinças, tá? Uma tesoura, né, o cautério bipolar, ou pinça bipolar fenestrada. Aqui também pode ser utilizada a Maryland. A Prograsp, que é uma pinça mais forte de apreensão para afastamento, e 2 porta-agulhas. A gente sabe que o custo é importante em cirurgia robótica, então sempre é possível reduzir alguma coisa, né? A gente tem feito, na maioria dos casos, com um porta-agulha só, e utilizando a bipolar ou a Prograsp como contra porta-agulha. E tem cirurgiões que utilizam até 3 pinças somente, né? Esse não é um vídeo aqui, enfim, só uma foto, mas do Alex Montry, da Bélgica, que utiliza, durante a dissecção, utiliza um porta-agulhas para afastamento e para exposição, e depois utiliza o mesmo porta-agulhas para fazer a sutura da renografia. Com relação ao posicionamento do paciente, a gente utiliza a posição bem similar à cirurgia laparoscópica, né? Esses são os pontos para a gente cuidar, decúbito lateral, cuidar muito pontos de pressão, não fazer uma flexão de tronco muito extensa, né, muito grande, e não utilizar coxim renal, não utilizar o pilê da mesa, né? A gente sabe que isso aumenta bastante o risco de lesão. A mesa fixada e o paciente na borda da mesa, com o abdômen bem próximo da borda, principalmente pacientes obesos. Na robótica, a gente tem que ter esse cuidado do layout de sala também. O robô geralmente entra nessa posição, né, por trás do paciente, na verdade, vem pelo ombro, mais ou menos em 45 graus com relação à mesa. E passando então para o posicionamento dos trocáteres, também existem várias formas de fazer a cirurgia renal, né? Em geral, o que é mais utilizado é essa posição. Desculpa, Thaís, tem o pointer? Essa posição com os trocáteres praticamente em linha, né? Em azul está o trocáter da câmera na borda lateral do reto, e um ponto de referência também para identificar essa posição é usar a extremidade da 12ª costela, né? E o trocáter da câmera fica, obrigado. O trocáter da câmera fica nessa posição, e os outros 2 trocáteres robóticos de trabalho estão basicamente na mesma linha da câmera, e um terceiro na altura da crista ilíaca, tá? E daí é opcional utilizar 1 ou 2 auxiliares
do lado direito a gente precisa ainda de um afastamento do fígado, né? Aqui, depois do docking, né, do acoplamento dos braços robóticos, então a câmera e os 3 trocáteres robóticos nessa disposição. Outra forma muito utilizada, a forma que o pessoal da USC faz, como a gente até aprendeu a fazer aqui com o André, é utilizar essa disposição. Tá? Aqui são 2 trocáteres auxiliares, que a gente não usa 2 na maioria dos casos, mas em casos mais complexos, sim, o trocáter de afastamento do fígado. Então, aqui fica a câmera, o trocáter robótico mais próximo ao arco costal e um mais na região supraumbilical. E o terceiro braço, na verdade é o braço 2, que é acoplado aqui, forma um triângulo com esses 2 outros trocáteres. Essa é uma outra forma. A gente sabe que cirurgia renal tem um problema de colisão com o robô, principalmente no SI, que é o modelo que a gente tem, bem maior do que cirurgia de próstata. Então, essa é uma questão importante de se considerar. E a gente utiliza um outro artifício também, que é usar trocáteres mais longos, trocáteres robóticos para bariátrica, mesmo em pacientes não obesos. Isso afasta os braços do robô, permite que tenha menos colisão. Então, aqui outra foto desse posicionamento de trocáteres que eu comentei agora. Eu vou passar, então, para o passo a passo da cirurgia em si, né? A gente começa com a exposição do rim. Do lado direito, eu acho mais interessante, ao invés de começar pelo cólon, a gente faz a liberação do fígado e o posicionamento do afastador e já procura a cava inferior logo junto ao fígado. A cava, em geral, nessa posição, ela não está muito coberta de gordura, então é um ponto de referência bem interessante para começar a dissecção do hilo. E, dessa forma, do lado direito, a gente acaba não precisando mobilizar tanto o cólon, não precisa procurar ureter lá atrás do cólon, como ao menos eu comecei a fazer na cirurgia laparoscópica, e é dessa forma que eu tento fazer também na cirurgia laparoscópica. Aqui, então, seguindo a dissecção, depois da exposição do rim e da cava, naquele plano avascular entre a gordura do mesocólon direito e a gerota, né? Então, nesse momento, o objetivo é liberar o suficiente o cólon, né? Mas, de novo, não precisa de uma extensão ampla. A gente não busca o ureter lá embaixo. E, na região da cava, a gente vai em direção à veia gonadal. Esse é um ponto de referência mais interessante para achar o plano do posterior da gerota. Esse caso é um pouco diferente, que tinha uma artéria renal anterior à cava, então ela já apareceu direto, mas, em geral, a gente procura a gonadal, levanta todo o pacote de gordura com ureter e deixa a gonadal junto da cava, né? E, a partir daqui, identificando psoas, a gente prossegue para a dissecção do hilo renal. No rim esquerdo, a diferença da exposição, basicamente, é o baço, e aqui, sim, a gente geralmente procura inicialmente o ureter na mais caudal, né? A gente abre mais extensamente o cólon e identifica o ureter lá embaixo. Aqui a gente mostra a exposição do baço, isso eu acho bem interessante. Em praticamente todos os casos a gente libera bem o baço, de forma que ele se projete medialmente, e isso ele leva junto a cauda do pâncreas e o cólon. Então, aqui a gerota, né? E aqui a gordura do mesocólon. Então, a gente vai buscar também o músculo psoas e levantar todo o pacote. Aqui, sim, o ureter junto com a gonadal. Então, à esquerda a gente levanta a gonadal junto, à direita a gente mantém ela junto da cava. Com relação à dissecção do pedículo, dos vasos em si, né? Aqui, de novo, esse mesmo caso que eu tinha essa artéria que se apareceu de cara, mas a gente, em geral, utiliza uma fita de silicone, um Silastic, um vessel loop, né, para deixar os vasos realmente reparados, para facilitar o clampeamento, né. Esse é um caso interessante, que o paciente tinha 3 artérias, então a gente identificou uma por uma para fazer o clampeamento, que eu vou mostrar a posterior, e, em geral, mantendo a dissecção junto da cava, do lado direito, né, e a esquerda também o mais proximal possível, para não pegar esses vasos já bifurcados dentro do hilo renal. O próximo passo da cirurgia, então, é a exposição da lesão, né?
esse, de novo, é um caso mais simples, né? Um paciente magro, mas a gente tem que expor a lesão o suficiente para identificá-la claramente, identificar as margens e ter espaço para fazer a sutura, né? No robô, a gente precisa soltar menos o rim do que na laparoscopia, porque a gente tem, obviamente, mais liberdade de movimento com as pinças. Mas, em geral, é interessante ter uma mobilidade boa do rim, mesmo assim, para facilitar. Depois de identificar a lesão, a gente demarca a margem necessária, enfim. E, nesse momento, também pode ser interessante fazer aprofundar um pouco essa coagulação da cápsula, e isso facilita o início da excisão da lesão durante a isquemia. Nesse momento que a gente às vezes percebe muita dificuldade, principalmente pacientes obesos, pacientes com gordura dura, gordura tóxica, né? Nesses casos, essas tecnologias, o ultrassom laparoscópico, fazer uma reconstrução 3D adequada com o radiologista, e existe também até impressão 3D, que é uma coisa que tem se falado bastante, pode facilitar, né? Próximo passo, então, é o clampeamento. A gente sabe que existem várias formas também de fazer isso. Idealmente, a gente tenta clampear só a artéria, mas em casos que a lesão é mais profunda, casos mais próximos ao hilo, pode ser interessante fazer um clampeamento em bloco da artéria e veia. E a forma de clampear, em geral, a gente utiliza os bulldogs, mas também o clamp de Satinski é bem interessante em alguns casos. Existe também o clamp de Hummel, que o meu colega Guilherme Ribeiro é fã, e funciona muito bem também. É uma forma de ter um clampeamento de múltiplos vasos, múltiplas artérias, sem necessitar nenhum instrumento adicional. Então, aqui, utilizando os bulldogs, esses são bulldogs específicos para o robô. A gente utiliza até em laparoscopia também, mas ele se encaixa nas pinças do robô. Esse é aquele caso com 3 artérias, então, onde foram clampeadas só as artérias, né? Não foi feito o clampeamento em bloco do hilo. A gente sabe que, na maioria dos casos, não há indicação hoje em dia de usar manitol. Enfim, tem um artigo mostrando que pacientes com função renal previamente normal não têm indicação. E aqui, um outro caso com clampeamento em bloco com Satinski. Esse era um caso de um tumor endofítico. A gente não tinha disponível o ultrassom laparoscópico, então foi realizada uma nefrectomia polar. Então, quando a gente vai fundo no seio renal, no parênquima, ter um leito cirúrgico sem sangue facilita muito, né? É bem importante. O Satinski funciona bem nesses casos. Passando para a ressecção, então, depois do clampeamento, né? A gente utiliza em geral a tesoura mesmo a frio, né? Cautera em alguns casos, mas para manter o plano, manter a identificação da margem, é interessante não utilizar muito cautera nessa situação. Em alguns casos, alguns cirurgiões, inclusive o Dr. Gil, a gente vê ele utilizar bastante, em alguns casos mais profundos, clipes em alguns vasos. Isso é um pouco controverso. Nesse caso, a gente identificou alguns vasos e realizou a aplicação de clipe. Depois, isso é suturado na renografia. E aqui, enfim, várias formas também de realizar a dissecção, né? Enucleação, em casos que isso é permitido, e casos hilares é o mais utilizado. Uma ressecção mais ampla, como aquele caso que eu mostrei da nefrectomia polar. Em geral, a gente usa um plano de enúcleo-ressecção, enfim, fica entre uma enucleação e a ressecção. Passando, então, para a parte da reconstrução, a gente utiliza, existem vários fios que podem ser utilizados para a reconstrução. A gente utiliza, em geral, o caprofil, um fio monofilamentar absorvível, com uma agulha de 26 milímetros, com um comprimento de 20 centímetros para sutura interna, e um Vicryl para sutura externa. Muitos cirurgiões utilizam fios barbados, a gente também utilizou em alguns casos, mas passou a utilizar mais o monocril, o caprofil. Então, a renografia interna começa com um ponto de fora para dentro, com o hemolock preso na ponta, né? Isso reduz o tempo de isquemia. E, nesse caso, vocês podem ver que está clampeado as 3 artérias com o bulldog, mas parece ainda ter algum fluxo pequeno, mas algum fluxo arterial mesmo. E uma coisa que eu não comentei, que alguns bulldogs, esse mesmo que a gente utiliza, parece que em algumas artérias ele não clampeia completamente então, alguns cirurgiões preferem utilizar 2 bulldogs como rotina nas artérias, tá?
A sutura interna a gente faz dessa forma e depois traciona o fio, por isso que é interessante esse fio monofilamentar, e, em geral, utiliza técnica de desclampeamento precoce nesse momento para depois passar para a sutura externa. Durante a sutura externa também várias possibilidades de utilizar hemostáticos ou colas, enfim, a gente geralmente utiliza o Surgicel. Então, aqui depois já do rim desclampeado, a renografia externa a gente utiliza fios pontos separados de Vicryl e posiciona um bolster de Surgicel, na maioria dos casos, não é obrigatório, mas parece interessante, apesar de não ter grandes evidências. A gente utiliza dessa forma e, de novo, com a técnica de deslizamento do clipe, né, sliding clip, que facilita, reduz o tempo de cirurgia sem necessidade de sutura. Nesse caso, foram realizadas duas camadas de sutura externa. Então, os pontos principais, eu acho, do passo a passo da neferectomia parcial são esses: planejamento preparatório muito importante, e proteção do paciente. A gente sabe que existem lesões graves de posicionamento, principalmente pacientes muito obesos, pacientes em que a cirurgia pode ser muito longa. E muito importante a gente ter um auxiliar qualificado, de preferência com experiência em laparoscopia, e exposição, mobilização do rim facilitam muito a cirurgia, e a gente tem que também escolher bem o tipo de clampeamento para que seja mais adequado para o caso, assim como eu acho que a técnica de clampeamento precoce é o que mais facilita a redução do tempo de isquemia. Isso aí. Obrigado.